Fala, cartoleiros de todo o Brasil, como é que estão vocês? Meu nome é Felipe, eu sou o fundador da FUT Analytics, que é uma plataforma gratuita para análise de dados e pontuações do Cartola. Hoje aqui, meu primeiro vídeo estreando, fazendo análises dos confrontos e também a escalação para a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos em busca da mitada perfeita, já estamos aqui com o nosso líquido da mitada, líquido secreto, e vamos lá. Então, vou apresentar primeiro para vocês a nossa plataforma, tá? Nossa plataforma aqui, para quem é assinante, recebe um material muito bacana por e-mail, né? Temos esse valor mensal, temos o plano por temporada. Ali você vai receber análise de todos os confrontos, visão mandante e visitante, as probabilidades de confrontos com maiores goleadas, favoritismos, times com maior capacidade de fazer gols e também a questão da nossa escalação recomendada ali, que você pode tirar insights, de repente aproveitar um jogador ali que você não tinha visto ainda e fazer aquela aposta para diferenciar o seu time. Beleza? Hã, Dando uma visão geral aqui dos nossos times no Cartola, tá? Esse aqui é o nosso time do canal que eu vou utilizar para escalar publicamente ele. Estamos com 836 pontos, né? Não a escalação que nós gostaríamos, mas estamos indo bem. Estávamos numa super crescente aqui, né? Uma regularidade muito boa. Daí veio aquela rodada ali que acabou quebrando com todo mundo ali. E já recuperamos na última, chegando na casa aí do quase 100 pontos. E esse aqui é meu time privado, para quem quer me seguir lá, tá? Esse aqui é o time que eu uso nas minhas ligas ali, no Campeonato Nacional, e tá um pouquinho melhor, já tá com 853 pontos, e também uma média ali de crescimento muito boa. Naquela rodada todo mundo foi mal ali na casa dos 40 pontos, a gente fez 63 pontos, né? Isso nos deu uma vantagem ali, subimos em algumas ligas e vamos estudar cada vez mais para que a gente possa alcançar nossos objetivos. Beleza? Então, voltando para a plataforma aqui, vamos começar a analisar alguns dados, principalmente da nossa escalação. Aqui temos o nosso time, então, que vamos montar na formação 4-3-3, né? Não jogamos sem laterais nunca, isso é uma regra, porque laterais, se você começa com dois laterais e dois zagueiros, você já tem 20 pontos na sua conta, né? Se você sai com três zagueiros, você sai com 15. E sem falar que laterais pontuam muito bem com desarmes, finalizações, gols, né? Então isso é uma coisa que a gente nunca abre mão. Vamos começar pela análise dos nossos goleiros, então. Indo lá na plataforma aqui, temos a lista de todos os jogadores, né? Do Cartola e podemos fazer o filtro por goleiros, tá? Goleiro aqui na barra de busca. E aí podemos filtrar pela nossa projeção de ir bem. Essa projeção, a gente faz o cruzamento de vários dados ali, tanto de pontuações do Cartola, como o desempenho recente do clube, e com o auxílio da inteligência artificial a gente também consegue chegar nesse indicador. Então aqui a gente tem a ordenação e começando pelos goleiros com maiores potenciais, tá? Começando com o Lucas Arcanjo. É um goleiro sem dúvida nenhuma, né? Que tá indo muito bem. O Vitória segurando o SG em casa. Tem muito potencial, mas está muito valorizado, tá? Precisa de muito para valorizar ali. Então, eu acho arriscado nessa rodada a gente apostar no Vitória novamente. Outro jogador aqui é o Carlos Miguel, também ótimo goleiro. Precisa de 8 pontos ali para começar a valorizar. Thiago Volpe, uma boa aposta, tá? O Bragantino, para mim, é o time favorito a segurar SG em casa. E, inclusive, ele é batedor de pênalti, tá? Então, quem quiser fazer uma aposta visando esse fato, é uma apostinha legal, assim, tá? De repente, o Bragantino segura o SG, o Volpe vai lá, mete um gol de pênalti, é mitada, né? O Everson, tá? Para mim, é um goleiro excepcional. Fora de casa, tem uma média excelente aqui. E é um dos goleiros que mais fez defesas no campeonato. Mas o seguinte, como a gente quer poupar algumas cartoletas no gol e para investir mais no meio, no ataque, eu sugiro para olhar para esse cara aqui, ó, Raul do Botafogo.
Vai jogar fora de casa, pega a Chape, que não vem bem, tá? Existe uma chance de SG do Botafogo, existe. E a Chape também costuma ceder pontos ali para goleiro, tá? Então, o Raul é um dos goleiros que mais tem média de defesa no campeonato. Ele tem 6 jogos, fez 23 defesas. É quase uma média de 4 defesas por jogo, tá? Se isso vier agregado com um SG, é mitada na certa, tá? Fica na casa dos 9 a 10 pontos aí, essa pontuação do Raul. Internacional não confio tanto, porque Mercado e Bernabé estão suspensos, então o Internacional vai enfrentar o Mirassol, que é um time teoricamente fraco e não é o favorito, só que com talvez improvisações na zaga ali, a zaga reserva. O Matheus Bahia provavelmente não vai jogar, tá sentindo dores ali, então pode ser que o time do Internacional venha bem mexido no setor defensivo, o que me gera desconfiança, assim, né, que o Mirassol possa fazer um gol de repente ali nesse confronto contra o Internacional. Então vamos lá para nossa escalação e vamos fazer o hack do goleiro, tá? Vamos vir aqui. O Neto não vai jogar, jogou já na Libertadores ali, teve uma falha absurda. Léo Link também não vai jogar, mas vamos fazer o hack com ele mesmo. E vamos apostar no nosso Raul. Jogando fora de casa, precisa de 2 pontos para valorizar, o que é bem bacana, sim. Então a gente precisa equilibrar nosso time, visto que essa rodada está muito cara e muitos jogadores estão com potencial alto de desvalorizar, tá? Então vamos proteger nosso patrimônio também, pensando nisso. Beleza, Raul, então, é o nosso goleiro para essa rodada. Agora vamos para nossas laterais, tá? Então, vamos lá, lateral. O que temos de projeção aqui? Santana, do Bragantino, tá como provável. O Hurtado tá como dúvida ali, o improvável. Mas a gente tem só uma amostra de 3 jogos do Santana, tá? E até é um fato curioso para quem quiser, de repente, fechar a zaga do Bragantino. Em todos os jogos que o Santana jogou, o Bragantino não sofreu gols. 3 jogos sem sofrer gols. Fato curioso, mas eu não vou apostar no Santana dessa vez, tá? Vamos de Juninho Capixaba do Bragantino, é mais caro, ele que é o capitão do time, tem falta, tem desarme, tem bola parada, escanteio, alguma coisa assim. Então, ele é unanimidade para mim nessa rodada. E também o Cuiabano aqui em terceiro lugar, de fato, é o jogador que mais produz média básica desse campeonato. É um cara que atua basicamente como um ponta ali esquerda no time do Vasco. Ele e o Andrés Gomes às vezes se alternam nas posições ali. Quem entra na área faz a infiltração. E para mim esse jogador é muito importante, tem um potencial absurdo mesmo que o São Paulo venha fazer gol no Vasco, tá? A média dele de mandante é 10,33 pontos, o que é muito bom, tá? Então eu não abro mão dessa dupla de laterais. Então vamos vir aqui, vamos torrar nossas cartoletas nesses dois, mas lateral, pessoal, tem que investir bem porque lateral tem muito potencial de fazer o nosso time se diferenciar. Beleza? Na zaga agora vamos lá ver quais são os jogadores que têm potencial, certo? A melhor projeção aqui do Kaká, claro, com certeza, o Vitória segurando muito SG em casa, a média dele como visitante é excelente. Tem a lei do ex também contra o Corinthians, se alguém quiser ir na lei do ex ali com algum zagueiro, é bacana. Segundo lugar, Alexander Barbosa, tá? Como visitante, eu falei do Botafogo. Botafogo tem uma chance remota de segurar SG contra a Chape, tá? E o Alexander Barbosa, vejam aqui, ele é um jogador que tem desarme, tem 2 assistências e já tem um gol no campeonato. Então, assim, ele é um zagueiro muito bom de bola aérea e também ele tem a capacidade do lançamento. Então, a média dele de visitante é excelente, tá? É absurda, na verdade. E tem uma ótima projeção de ir bem.
Quem tiver cartoletas aqui e quiser apostar nesse cara para diferenciar o time, é uma ótima opção. Lucas Veríssimo aqui também, excelente opção. Já está como provável, só que ele está custando 11 cartoletas. É um dos zagueiros mais caros da rodada, né? Ali junto com o Gustavo Gomes. São duas ótimas opções. Mas nós vamos fazer uma dobrinha ali do Bragantino, tá? Gustavo Marques vai vir junto com o Capixaba na nossa defesa. Por quê? O Gustavo Marques tem muito desarme, tem 4 SGs já, sofre falta, ele também é um cara que gosta de finalizar de longe e também tem a bola aérea, tá? Então vamos lá no nosso time e Gustavo Marques neles. Essa dupla aqui, Capixaba e Gustavo Marques, vai ser unanimidade, assim. Eu acho que em 90% dos times do Cartola, tá? É inevitável. E depois um zagueiro aqui para fechar nossa zaga. Gostaria de ir com o Gustavo Gomes, né? Tem um potencial excelente, principalmente na bola aérea. Mas uma opção mais barata aqui para a gente economizar cartoletas, eu diria o Murilo. Também tem o Léo Ortiz aqui, do Flamengo que enfrenta o Bahia. Mas para mim o confronto do Flamengo e Bahia é mais difícil do que o Palmeiras contra o Atlético, tá? Ambos os visitantes são perigosos. E então, assim, não vou arriscar muito nos times favoritos que é o Flamengo e Palmeiras, tá? Por quê? Vamos jogar na Libertadores na quinta-feira e vão jogar já no domingo. Então pode ser que role um cansaço ali na defesa ou algum jogador seja poupado. Então não vamos arriscar muito e vamos de Murilo, pessoal. E fechando aqui nosso treinador, Wagner Mancini. Eu já vou lhe explicar por quê. Aqui vamos na tabela de pontos cedidos para técnico. Ou melhor, vamos aqui filtrar por pontos cedidos como visitante, tá? E vamos por aqui só uma projeção para lateral. Olha só os times que mais cedem pontos no geral, tá? Por rodada. Primeiro time, Chapecoense, só que vai jogar como mandante nessa rodada. Então, o segundo time que mais cede como visitante é o Remo, pessoal. E isso aqui dá uma média muito boa se a gente for considerar o nosso treinador. Então, vamos fazer essa apostinha aí no Wagner Mancini, que é um treinador que tem um ótimo custo-benefício. Não está muito caro, precisa de 4,23 pontos para valorizar, né? E quem quiser gastar mais aí, tem Abel Ferreira, só que precisa de 5, Leonardo Jardim. Então, também precisam de. Diria que precisam de muitos pontos para valorizar, tá? Então, são técnicos que têm que contar com SG ou uma goleada do seu time. Mesmo vale aqui para Arthur Jorge, tá? Então, é uma aposta fora da curva, né? Eu diria. Eu prefiro ir numa aposta mais segura e mais barato que o Wagner Mancini. Vamos agora para o nosso meio de campo, tá? Não vou olhar muitos dados, vou olhar mais a questão da valorização e pontuação. Temos Neymar, só que assim, Neymar para mim tá muito superfaturado, tá? Na casa das 20 cartoletas, eu acho que é um valor assim que às vezes você deixa de ter um time equilibrado para botar ele e aí eu acho que não compensa, pessoal. Por mais que ele vá, sei lá, dar uma assistência, sofrer muitas faltas, fazer uma média básica. Eu acho que vale a pena a gente equilibrar nosso time e deixar essas cartoletas de diferença para outros jogadores. Sem falar que ele teve polêmica com a torcida durante a semana, ou ele pode ir muito bem, ou ele pode repetir o desempenho que ele teve nesses últimos jogos, tá? Então eu fico meio assim e prefiro usar o investimento dele em outros meias. E aí vamos fechar um trio de meio de campo aqui, que é Arias, tá? Arias não pode ficar de fora do nosso time. Ele que atua basicamente como um ponta esquerda ali, e ele desarma, finaliza, ele, enfim, é um jogador sensacional de média básica, sempre foi no Cartola, por isso vamos com Arias. Arrascaeta numa excelente fase, precisa de pouco para valorizar também, é uma aposta menos arriscada.
Eu gostaria muito de ir com o Danilo, tá? Ele tá mitando, tá voando, é um atacante que pisa na área, basicamente, faz gols, mas ele precisa de quase 10 pontos para valorizar, tá? O que eu acho, assim, bem arriscado. eh, e vamos deixar o Danilo descansando um pouquinho nessa rodada ali, para possivelmente escalarmos ele novamente numa nova oportunidade, tá? Então, a Arrascaeta, para mim, é unânime também. O Flamengo tem um jogo difícil, mas o Arrascaeta é um cara que tem a bola parada. O Jorginho não vai jogar, então ele pode bater o pênalti, assim como o Pedro. E pra mim ele tem que estar no time, tá? E o nosso terceiro meia, Matheus Pereira, tá? Muitos vão falar, mas o Christian tá jogando melhor e tá fazendo gol toda a rodada. Exatamente, pessoal. Eu gosto de fazer variações às vezes, dar um tempinho para aquele cara que está mitando, dar uma oportunidade para outro jogador. Matheus Pereira também tem bola parada, pênalti, é um cara que às vezes tem desarme, sofre muitas faltas, eu acho que é um dos jogadores que mais sofre faltas no campeonato. E o Grêmio tem um cedimento bacana ali para meio-campista, sem falar no desempenho do Grêmio como visitante, tá? Que não é muito bom. Então, Matheus Pereira aqui fechando o nosso meio de campo. Quem não tiver cartoleta o suficiente, pode ir com o Christian, claro. Também pode olhar para o Alan Patrick do Internacional, uma opção mais barata. Mas o Alan Patrick é difícil tu saber quando que ele vai ir bem, sabe? Ele depende muito do pênalti, e aí ele não vem numa regularidade muito boa esse ano. A minutagem dele diminuiu um pouco. Por isso, vamos apostar nesses jogadores, beleza? E agora então vamos ao nosso ataque, pessoal. O nosso trio de ataque ali. Principais jogadores para a posição do ataque. Vamos ver, vamos ver. Projeção de ir bem. Olha ali, temos Lucas Barbosa como primeira opção enfrentando o Remo, né? Dentro de casa é um ótimo jogador, uma ótima média básica, a pontuação dele como mandante é excelente. O Andreas Gomes também é um ótimo jogador, só que como estamos indo com o Cuiabano, vamos deixar essas 13 cartoletas aqui para gastar em outro atacante, né? Já estamos ali, de certa forma, cobrindo o Cuiabano como uma aposta do Vasco, né? No ataque. Aí, Caleri, para mim é um ótimo nome também. Quem quiser fazer uma aposta fora da curva, fazendo gol nesse time do Vasco aqui, um jogo aberto, é uma boa aposta. Pedro, para mim, que eu falei que é unanimidade, né? Coelho é uma aposta fora da curva, ele vem muito bem, principalmente em média básica. Vai enfrentar o Coritiba fora de casa. Então, o Coritiba geralmente se defende muito bem, né? Em casa. Tem dificuldade de fazer gol, mas se defende muito bem. Então, eu vejo como uma aposta assim mais fora da curva, porque eu não acho que vai ser um jogo de muitos gols, tá? E aí, Flaco Lopes também, para mim, aqui é um excelente jogador, tá? Muita média básica, fez gol agora nessa semana, bate pênalti. O cara tá voando, vai pra Copa pela seleção argentina, então é bom ficar de olho. Lucas Ronier aqui é um ótimo nome para mim, tá? Só que, como eu falei, né? O Curitiba não é bom mandante. Então, o Ronier pode ter uma média básica e ele tem uma média boa como mandante, mas para mim a escolha dele não é unânime, tá? É mais para quem quer fazer média básica e ainda corre o risco do Curitiba talvez não marcar gols dentro de casa. John Kennedy, uma aposta mais fora da curva, mas tá como desfalque. O Fluminense vai enfrentar o Santos, né? Mas ali para mim é jogo complicado também, Fluminense sem a Costa. Vai ser um jogo assim, eu diria que parelho, tá? E aqui temos o Arthur Cabral. Opção interessantíssima, o Arthur Cabral. Porque olha só isso aqui. Vamos ver aqui quanto os clubes cedem para atacante. O time que mais cede como visitante, né, a gente analisou o Lucas Barbosa ali. Primeiro é o Cruzeiro, que vai estar jogando em casa, então a gente não conta. O segundo é o Remo, tá? Então, o Remo, 23 pontos como visitante. Por isso, a escolha do Lucas Barbosa é muito importante como reserva de luxo.
Além de cobrir uma possível zicada do Pedro, ele tem potencial para uma média básica excelente, ele de repente até assumindo o lugar do capitão. E aí, em segundo lugar aqui, aliás, como mandante, em segundo lugar temos a Chapecoense. Então vejam quantos pontos a Chape cede para atacantes. Quase 21 pontos, tá, como mandante. Ou seja, se eu tiver 3 atacantes no time, cada um tem cerca de 7 pontos por rodada jogando contra a Chapecoense. A Chapecoense, meu Deus, a Chapecoense. Então, resumindo, pessoal, é muito ponto cedido pela Chapecoense. Vamos apostar no Arthur Cabral, né, no nosso trio de ataque. Então, vamos montar agora o nosso trio com reserva de luxo, tá? Então, conforme eu falei, o Pedro para mim é unânime. Precisa de muito para pontuar, mas quem for com Pedro precisa estar com um atacante na reserva de luxo. Aí, Flaco Lopes, para mim é unânime a decisão e escolha dele. Em terceiro lugar, o nosso Arthur Cabral, tá? Baita trio de ataque para mim, tem potencial de gols. O Flamengo tem um jogo mais difícil para mim contra o Bahia, mas pode imitar de novo. O time tá como é que eu diria, tá entrosado novamente com Leonardo Jardim, tá tomando uma nova identidade, tá voltando a ser o Flamengo que todo mundo conhece. Então, vale a pena apostar nesses caras. E a minha aposta de capitão, para me diferenciar, vai ser o Flaco Lopes, tá? Flaco Lopes, média básica, pode fazer gol ali. O Atlético Paranaense, para mim, é menos favorito que o Bahia jogando fora de casa. E o Palmeiras é líder da competição, né? Então, temos esses 2 jogadores aqui. Então, temos 2 dobras aqui, Flamengo e Palmeiras, que para mim são os times que mais vão vir com força de ataque nessa rodada. E aí, cobrimos então o Botafogo, já que não vamos com o Danilo no meio de campo, né? Gostaríamos de ir, mas vamos deixar ele descansando um pouquinho. Arthur Cabral cobrindo o gol do Botafogo fora de casa e o Matheus Pereira ali cobrindo os gols do Cruzeiro contra o Grêmio em casa, pessoal. Então, basicamente, aqui a gente tem um meio de campo e um ataque muito ofensivo, juntamente com Cuiabano e Capixaba, né? Jogadores que chegam à frente, têm potencial de gol e uma zaga que tende a ser segura. E aí, nossos reservas, reserva de luxo Lucas Barbosa, sem dúvida nenhuma, cobrindo alguma potencial zicada aqui dos nossos atacantes. Meio campista, para quem não tem tantas cartoletas, vamos ir aqui com Alan Patrick. Lateral também, quem não conseguir ir com Capixaba e Cuiabano, Kaique Bruno é uma ótima opção, né? Ele vai jogar do lado esquerdo ali. O Grêmio tem seus pontas direita, o Enamorado e o TT. O Enamorado cede muito desarme, o TT também. Às vezes o TT prefere evitar o confronto, mas é uma boa aposta também o Kaique Bruno e vamos colocá-lo na reserva. E zagueiro aí, uma apostinha minha, vou deixar na reserva, né? Que é o nosso Bastos. Falei do Alexander Barbosa. O Bastos e o Alexander Barbosa, para quem não lembra, foi uma dupla de zaga sensacional ali no ano que o Botafogo estava voando. Então essa dupla aqui segurava vários SGs. Então quem quiser uma opção assim, fora da curva e barata também, tem o Bastos, pessoal. Bola aérea, como eu falei, desarme ali. É um jogador que me agrada bastante. Não vem tão bem, mas nunca é de se duvidar do potencial dele. Basicamente, então, esse é o nosso time aqui. Confirmamos ele e estamos prontos para a 12ª rodada do campeonato, pessoal. Vamos em busca da mitada perfeita. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas análises e também do elenco que eu montei. Deixem nos comentários seus times, vamos trocar ideias, conhecimento e também sigam o meu canal e deixem o like no vídeo. É uma satisfação enorme trabalhar para vocês e ajudar vocês a tomar a melhor decisão no Cartola. Um abraço, pessoal, boa rodada, bom fim de semana e vamos em busca da mitada perfeita, hein?